Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu não posso falar de um outro assunto que não seja, nesse momento, o VAR sucateado e o Leonardo Gaciba, presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, calado. Sim, nós precisamos de uma posição de Leonardo Gaciba, tentando em determinado momento... Sabe o que eu penso? Nós temos que recuperar a credibilidade do VAR. Porque o VAR é uma ferramenta que chega para auxiliar o futebol. A minha opinião é essa. Eu não sou contrário ao VAR, muito antes pelo contrário. E mais, tá? Muito mais. Vou fazer uma figura rápida aqui, um exercício rápido de memória para todos nós. Se nós pegarmos a quantidade de erros em que o VAR é utilizado, tá? E que ele, de certa forma, deixou mais limpo o futebol, ele deixou mais justo, já valeu a pena. Se de cada 10 lances, tá, de dúvida, o VAR resolvesse um, já teria valido muito a pena. Imagina, seriam 10 lances equivocados e o VAR foi lá e salvou um. O VAR é bom, o VAR é positivo. A maneira que o VAR está sendo utilizada é que me incomoda muito. E principalmente a passividade da CBF. Vem cá, outro dia teve a denúncia lá do Marcos Perotto, meu colega jornalista, de que teve uma câmera que era para o VAR ter sido chamado no Grenal, mas o árbitro já sabia que não poderia chamar porque não teria aquela câmera à disposição. Que teve que pedir um auxílio, porque faltou um operador, teve que pedir um auxílio para a operadora da TV que estava transmitindo o jogo. E eu fiz já um vídeo sobre isso, falando, o VAR sucateado. E agora nós temos o lance do jogo do Inter contra o Vasco, em que simplesmente, não teve uma falha, as linhas que poderiam definir não foram possíveis de ser chamada, tem que valer a decisão de campo. Senhores, para mim não interessa se é Inter, se é Grêmio, se é Palmeiras, se é a Seleção de Marte. O VAR está ali para ser utilizado e não existe num país em que tem uma seleção que gera tanto dinheiro para a CBF, patrocinadores que geram tanto dinheiro para a CBF, dinheiro, e a CBF vai alegar o quê? Que não tem estrutura? A nota que foi colocada ontem, a nota oficial da CBF, tentando explicar e colocando toda a culpa. Não, é que a empresa que é contratada já está vendo o que aconteceu. Senhores, esse tipo de coisa não pode acontecer nas nossas casas, no condomínio que daqui a pouco você mora. Se você tem uma ferramenta para ser utilizada, e aí justamente no momento crucial que você precisa dessa ferramenta, essa ferramenta não está à disposição, e são vários e vários lances, repito, não é contra o Grêmio, não é contra a Inter, eu não entro nessa coisa do choro da arbitragem, porque a arbitragem é o seguinte, ó, quando ela favorece o nosso time, o discurso some. Quando ela prejudica, o discurso volta. Não. O VAR precisa ter uma responsabilidade maior. E eu quero falar sobre isso e também levantar uma questão, que já está inclusive no Senado Federal. Por que não pode divulgar os áudios das conversas? Da intercomunicação entre o árbitro, entre o assistente e quem está lá na cabine do VAR. Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Lembrando que a gente tem uma parceria aqui no canal com a OneXBet, que é o maior site de apostas do mundo. E aí você tá pensando assim, mas segunda-feira, cara, tem aposta, a possibilidade de Campeonato Brasileiro, Liga dos Campeões, Premier League. Eu já escolhi o jogo de hoje. Eu vou apostar em Chelsea e Newcastle. E eu vou apostar no Newcastle. Hoje eu quero aquela zebrinha marota. Só que tem um detalhe, quem tá começando a jogar, pensa assim, tá, mas vem cá, Bagé, pô, eu sou iniciante, eu não conheço muito. Cara, a OneXBet se compromete em devolver até $10 daquilo que foi apostado no caso de perda. Ou seja, você não perde nunca, cara. A grande realidade é essa. Mas tem mais uma barbada. Vai aqui no primeiro comentário fixado, ali tem um link, clica ali no link e aí usa o código promocional BAGÉ, que daí tudo aquilo que você aposta você ganha em dobro, tá bom? Fechado? OneXBet. Vai aqui no primeiro comentário fixado. Bom, olha só. Áudios, tá? A Conmebol, que está acima da CBF, ela divulga áudios das conversas do árbitro com seus assistentes, com a cabine do bar. Por que a CBF não pode divulgar? E por que se o clube que se sente daqui a pouco prejudicado, ele tem que marcar uma agenda, ele tem que ir até a sede da CBF, quando chega lá na sede da CBF ele pode ouvir os áudios numa sala fechada, mas depois ele se compromete a não dar entrevista e não falar sobre esses áudios. Por que tanto mistério? Por que a CBF tem tanta preocupação? Por que a Conmebol, que está acima da CBF e que cuida, por exemplo, de eliminatória, cuida de Copa Sul-Americana, cuida de Copa Libertadores, cuida do continente todo da América do Sul, por que a Conmebol não tem essa preocupação? A gente não pode tratar como preocupação. A gente tem que tratar como lisura. Repito, eu sou defensor do VAR.
Mas, convenhamos, independentemente se você é gremista ou colorado e está assistindo o vídeo, qualquer clube que você torça no mundo inteiro, nós precisamos pedir lisura. Num momento... O Inter não tem nada a ver com o que aconteceu ontem, tá? Vida que segue, tem que comemorar. Se fosse pro Grêmio, ia ser a mesma coisa. Agora, por favor, uma ferramenta dentro de um campeonato tão rico quanto é o Campeonato Brasileiro, estando subordinado à Confederação Brasileira de Futebol, que é uma das instituições que mais lucram no país, na América do Sul. A CBF é uma das que mais tem lucro na América do Sul. É como se fosse uma grande empresa. E aí você não vai ter uma estrutura mínima. Nós vamos de novo chegar à conclusão que o VAR está sucateado. Isso não pode acontecer. Tem um projeto tramitando já no Senado Federal, em que um senador, que até sinceramente eu não lembro o nome agora, depois eu lembrando eu volto e falo em outro vídeo, mas ele entrou com um pedido para que seja obrigatória a divulgação dos áudios. Ou seja, com tanta coisa importante para discutir no Senado Federal, o VAR virou pauta lá. Porque é uma coisa surreal, por que não pode? Aliás, poxa, eu conheço o Leonardo Gaciba e sei da competência dele. O Gaciba era para ser o primeiro, senão nós temos que publicar isso aqui. Ó, tem que deixar muito claro aqui, ó, realmente, ó, teve um equívoco. Fazer nota dizendo que a culpa é terceirizada, que a culpa é da empresa. Tá, mas quem é que está fiscalizando essa empresa? E como é que pode se fazer alguma coisa? Ou se, não é testado esse equipamento? Não pode chegar antes um pouco e testar tudo o que aconteceu? O que mais se questiona, o que é mais cobrado no VAR? É justamente o lance do pênalti, é justamente se foi mão ou se não foi mão, é justamente se está impedido ou não está impedido, se foi gol ou não foi gol. Custa testar? Sinceramente, o que mais me incomoda é o VAR sucateado e o Leonardo Gaciba calado. Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Abraço todo mundo aí, até daqui a pouco.